nós vamos direto ao ambiente mais aromático e criativo do programa para receber esse chefe. Esse grand chef de cuisine que não pensa duas vezes quando sua intenção é preparar delícias para todos. Muito bem. Em seus 10 anos pela Europa, ele trabalhou na Itália, no renomado Ristorante Le Calandre, que todo mundo já ouviu falar. E a gente gosta. Nos estrelados Ristorante Scrigno del Duomo e Il San Pietro di Positano, que esse então é mais famoso que andar para frente. Agora calma. Na Espanha, ele estagiou num restaurante simplinho, 3 étoiles Michelin, uma bobagem. Imagina, no Martin Bessategui. Você é insuportável. Bom, e hoje ele é o responsável tanto pela cozinha como pela confeitaria, padaria, assinando o cardápio do Mimo. E ele vai preparar um jantar coberto de história. Boa noite, chefe Vonei Miguel. Boa noite. Obrigado por ter vindo, Vonei. Tudo bem? Que belo currículo, hein? Um pouco. No Bessategui deve ter sido uma coisa, uma experiência sensacional, né? Muito bacana, mas o Le Calandre para mim foi o que mais marcou. Né? É o Calandre, né? Sem dúvida. É antigo, coisa sem dúvida, espetacular. Sem dúvida. Quem pode, pode, quem não pode, você sacode. Você vai preparar hoje um timbalo. Um timbalo, que é um prato italiano, que é uma espécie de torta, né? Sim, é uma espécie de torta, mas é um prato muito antigo, assim, principalmente da região de Nápoles, da Campânia. Só que esse especificamente foi em homenagem a um papa, Bonifácio VIII. E tem uma história que dizem que ele era um glutão, que gostava de comer bem e tudo. Os clérigos adoravam comer mesmo. Tem uma certa modificação, por exemplo, aqui a gente está usando um molho de tomate, que seguramente naquela época de 1300 ele não tinha o tomate ainda. É século XIV isso, é? Isso. Então é uma coisa que não tinha o tomate, eles usariam com sugo de porco, de um outro animal qualquer, porque não tinha isso daí. Isso a gente deu uma mudada e está servindo com sugo de pomodoro. É porque o pomodoro chegou lá, foi no século XV, né? Século XV. Então eles não tinham isso daí ainda. Que maravilha. Bom, e a minha convidada, não sei se você sabe, também é chefe de cozinha, né? Expert. E nós vamos experimentar hoje um timbalo alla Bonifácio VIII. Que conta pra gente a história desse prato, como é que ele é preparado. Todo o timbalo vem ser como uma torta, que é uma coisa muito simples. Nem sempre ele tem que ter uma pasta como a gente vai usar aqui. Tá. Ele poderia ter alguma coisa que cobre o recheio dele totalmente. Isso pode acontecer. É uma massa folhada? Isso é uma massa folhada. Tá. Mas você pode usar tanto a massa folhada como a outra massa seca. Tá. Ou então, por exemplo, se você faz alguma coisa tipo com a berinjela, com a abobrinha, que você consiga tirar umas fatias mais grossas, você consegue fechá-lo da mesma maneira. Tá. Né? Nesse caso, ele é feito o seguinte: ela é aberta a massa folhada, tem uma camada de parmesão, uma camada de parma, depois o tagliolini salteado com pomodoro e cogumelos secos. Meu Deus do céu. As almôndegas, que foi um misto de carne de porco e carne de vaca, os dois, e sobre em cima. E é fechado novamente com parmesão, parma e a pasta. Socorro. Ainda tem sobremesa? E tem a sobremesa. A sobremesa é um bolinho de semolina com iogurte grego e uma geleia de laranja. Deus é bom. Eu cheguei aqui tão chateado, estou tão feliz. Essa é a maior vingança, sabia? Comer é a maior vingança. Sem dúvida. Mas essa história, Bonifácio, ele é muito lembrado pelos conflitos que ele com Dante Alighieri, né? Tanto que no Inferno de Dante ele coloca... No capítulo 19 eles têm algumas coisas. Porque pelo fato que Dante dizia que ele era um papa, que ele ia muito atrás do dinheiro e que os papas não deveriam fazer isso. E é mais a parte de espiritual. Mas realmente esse papa foi um tipo um pouco peculiar. Assim. Com tantas peculiaridades naquela época, porque era mais do que um chefe de Estado, era uma coisa, era um potentado. Né? E a gente sabe de histórias. Sim, e no Inferno, no Inferno de Dante está lá. Bonifácio. Ele fala sobre isso. Se fosse discorrer, tem muita coisa para falar sobre isso aí ainda. Bom, o importante é que o Papa Bonifácio gostava do timbalo, que nós vamos também gostar com toda certeza. Bom, por enquanto, obrigado, Vonei. Ok. Bom, Vonei Miguel, ele assina a cozinha do restaurante Mimo, que fica na rua Caconde 118, aqui no Jardim Paulista.
Bom, o telefone dele é o 3052-2517. 3052-2517. Uma coisa que eu tenho gostado dessa história, esse bordão que o tio Newton está puxando aí, que é a gastronomia histórica. Isso é bacana. Quando eles me pediram isso, eu fiquei meio receoso. Eu falei, precisa fazer uma pesquisa, tudo. Como essa é uma coisa bem antiga, que é... E volto a falar na parte da cozinha napolitana, talvez a cozinha das mais antigas, eles trabalham muito com isso. E é bem bacana. Também acho legal. Vamos procurar ver se a gente acha, às vezes, na internet, né, na YouTube e tal, essas coisas, porque a gente ainda ilustra, ainda mostra os caras lá comendo, o Bonifácio. E por aí vai, né? Ótimo. Bom, obrigado, Valmir. Obrigado a você.